Como que você descobre se está vivendo um abuso emocional ou tá num relacionamento com um narcisista? Para começar esse assunto, a gente precisa entender o que é um abuso emocional. Então, abuso emocional é quando alguém controla ou destrói o senso de autovalor e autoimagem de uma outra pessoa. Isso gera um ciclo difícil de ser quebrado, porque muitas vezes tira o senso de realidade e é invisível. E quem está de fora, muitas vezes, ainda tem a crença de que se não está vendo com os próprios olhos ou tem uma marca registrada no corpo do outro, não houve uma agressão. Então, observe esses 4 passos nas suas relações. Primeiro, as críticas. Se você experiencia críticas extremamente cruéis e constantes, pessoais e desproporcionais às situações, fique atenta. As críticas, elas tendem a ficar cada vez maiores, pesadas ao longo do tempo. E intimidade não tem a ver com a falta de limite. Por exemplo, a pessoa fala: você nunca faz nada certo, você não vai conseguir alguém melhor do que eu. 2. Evitar responsabilidades. Preste atenção como alguém reage quando você expressa que fez algo que lhe machucou. A pessoa nega ou minimiza a dor causada? Você falar que não gostou de alguma situação e a pessoa responder que só tá fazendo isso para te ajudar, por exemplo, ou para tornar você uma pessoa melhor. 3. O gaslighting. Os narcisistas mentem descaradamente e eles contradizem a realidade, fazendo a vítima ficar em dúvida em relação à situação e desacreditar dela mesma, o que acaba fazendo ele assumir um controle sobre ela, por exemplo. Eu não fiz isso, eu não falei isso, você que entendeu errado. 4. Invalidar as emoções. Os narcisistas vão dizer que você é muito sensível, que você está exagerando a situação e sempre invalidando os seus sentimentos. Eles podem fazer você se questionar se tem algo de errado com você mesmo e que você que é o abusador ou a ruim da história. Eles vão querer fazer você achar que você é louca, que você é instável, que você tem problemas. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que escreveu o livro Mentes Perigosas, relata que 4% dos homens são psicopatas e 2% das mulheres também. Então, você pode observar essa dinâmica também dentro das suas relações de amizade e relações familiares. Um narcisista vai usar de coisas que você disse ou demonstrou que quer para te conquistar, por exemplo. Se o seu sonho é ser mãe, se o seu sonho é ter um filho, ele vai falar o tempo todo de ter um filho com você. Ah, eu também quero casar, se a pessoa quiser casar. Então, eles são predadores natos e têm pressa. Eles não conseguem esperar o tempo de amadurecimento do relacionamento para dar passos maiores e nem qualquer teste que você faça. Ele sempre está em busca de uma vítima e também da próxima vítima. É importante você saber dessas coisas para que você não tenha danos psíquicos e inclusive danos que podem impactar até relacionamentos futuros. Então, quanto mais cedo você sair de um relacionamento abusivo e com um narcisista, mais fácil vai ser. O narcisista, ele mapeia todas as suas necessidades para ser perfeito para você. E fazer o love booming, que é dar tudo aquilo que você precisa, sonha, te encher de amor e de atenção, presentes ao extremo, para você ficar extasiada e ceder a tudo que ele quiser. Depois ele te detonar, colocar para baixo de novo e começar uma montanha-russa emocional. Eu pensei muito antes de trazer uma história pessoal minha para esse caso aqui, porque os casos que envolvem relacionamentos narcisistas são bem intensos, feios, agressivos, mas eu decidi trazer parte dessa história aqui porque, como vocês já sabem, todos os relacionamentos e acontecimentos ensinam algo. E foi com um narcisista que eu aprendi o que é amor incondicional. Eu só consegui sair dessa relação tão rápido porque eu já me amava o suficiente. E por eu também já ter estudado tudo isso que eu tô passando aqui pra vocês. Então eu pude reconhecer
Dentro dos passos do abuso emocional, eu vou relembrar vocês que se tá desconfortável em relação aos seus valores, se você vê que a pessoa te julga com intenção de te fazer sentir culpada, abre o olho. Por exemplo, um dia eu vi ele dando em cima de uma menina. Ele falou que a culpa era minha, porque no dia anterior eu não tinha dado atenção pra ele. Depois, num outro dia, ele me levou pra jantar, lá em cima da Torre Eiffel, de frente pro Rio Sena, o ápice do love booming, né? Era pra ter sido o jantar mais romântico da vida, mas foi o pior. Quando a gente chegou lá em cima, ele virou e tentou introduzir uma outra pessoa no relacionamento. Ele queria ter relação sexual com 3. E isso era totalmente em desacordo com os meus valores pessoais. E o que a gente conversava de casar, ter filhos, ser monogâmico. Enfim, por isso eu falo tanto pra gente observar as atitudes e não as palavras dos homens, principalmente quando se trata de narcisistas. Esse é um grande sinal. E dentro do narcisismo, manipular para questões sexuais é muito comum. Então tomem cuidado quando as pessoas tentarem te agradar ao extremo, te comprar, te oferecer drogas, inclusive o álcool, porque uma das formas de ser enfraquecida, perder o seu discernimento, ficar emocionalmente mais vulnerável, carente, iludida, as mulheres usam álcool para se anestesiar e os homens usam mulheres para anestesiar. Então, mulher bêbada com homem caçando vira o combo perfeito. Essa mesma pessoa, por exemplo, não aceitava eu não beber. Isso gerava até um conflito, porque era uma fase da minha vida que eu tinha optado por não beber. Eu particularmente acredito que o álcool distancia a gente da consciência superior, de Deus, deixando nublado essa intuição e conexão. Na teoria, a nossa percepção fica poluída. E essa percepção, conexão com essa fonte abundante de paz e amor fica comprometida. E ele reclamava sempre, tentando me dar bebida o tempo todo, mais uma vez mostrando o sinal de não respeitar minhas crenças e valores, independente de quais sejam. E ele reclamava sempre, mais um sinal de relacionamento abusivo, que é não respeitar suas crenças e valores, independente de quais sejam. Foi a primeira vez que eu amei alguém com consciência que aquela pessoa poderia até me matar. Porque dentro da evolução do relacionamento narcisista, após essa geração de dependência acontecer e você tá tão diminuída e fragilizada e não servir mais para nada ou para os objetivos dele, associado aos ciclos de violência que começam com agressões verbais e evoluem para física, ele pode te matar. Ou você fica tão triste, depressiva, que você mesmo pode tirar sua vida. Por isso, mesmo você amando e não acreditando que pode acontecer algo pior, você precisa sair. Os ciclos e casos de relacionamento abusivo, feminicídio, são muito claros e já documentados. A estatística deles crescem, então você precisa sair. Nesse relacionamento, eu precisei de mais ajuda. Eu precisei na delegacia da mulher, que eu preciso deixar claro aqui que é um local muito seguro e que realmente está do nosso lado, que você vai ser acolhida se buscar ajuda. Busque ajuda. A ajuda que você precisar para sair de um relacionamento tóxico, abusivo ou violento. A gente tem um passo a passo para não cair nessa armadilha também. Se você se amar primeiro, ver se o que ele fala está alinhado com o que ele faz, observar na prática se isso está condizente e postergar o sexo, dificilmente você vai cair nessa armadilha. A mulher realmente precisa desenvolver esse olhar mais sábio e cauteloso quando ela quiser ter um relacionamento saudável. Não criar aquele apaixonamento e ilusão logo de cara, para poder estar mais atenta aos movimentos, já que os narcisistas também não respeitam limites e regras. Mais um motivo para você fazer aquele alinhamento do que pode, não pode, do que é ok para você, do que é ok para o outro dentro da relação, desde o início, do que cada um quer, para que fique bem claro e você consiga avaliar isso na prática. Como a mulher, após ter relacionamento sexual, se apaixona mais, ela perde parte desse controle racional que ela tem sobre as emoções,
Por isso, é muito importante postergar o sexo o maior tempo possível até que aquela pessoa se prove segura. Encerrar um relacionamento com um narcisista é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Se você se encontra nesse cenário, você vai precisar de ajuda. Muitas vezes, ele pode até te afastar da sua rede de apoio. E talvez você precise realmente ir na delegacia da mulher. Inclusive, a mulher, quando ela vai entrar no relacionamento, ela tem que entrar sendo mulher. E não com aquele arquétipo de curadora, cuidadora, que vai salvar esse homem, fazer ele mudar. Porque eles nem querem isso. E você precisa curar em você o que atraiu esse padrão. E não o contrário. O narcisista tem pânico de uma coisa, de perceber que está perdendo o controle sobre você. Então não tente curar um narcisista, porque não existe essa cura, esse tratamento. Não tenta convencer ele a buscar ajuda. Busca ajuda você e se cura. Mapeie, com ajuda psicológica de preferência, todas as suas dependências. Sejam financeiras, emocionais, sexuais. Compreenda onde o narcisista conseguiu agir em você. Foi a primeira vez que eu amei uma pessoa com todos os defeitos que ela tinha. E parece louco associar tanto amor com tanto sofrimento e abuso. Mas é isso que os nossos traumas fazem. Por isso, a cura do hoje está em entender o seu passado, reconstruir tudo isso dentro de você, como a gente está fazendo aqui na mentoria, e perdoar, libertar, criar consciência e autonomia para criar uma nova vida. Se hoje você tem um relacionamento abusivo, provavelmente você já teve um também na infância. Por isso você relacionou amor com sentimento distorcido. Isso não é amor. Isso não é saudável. Amar e perdoar não tem a ver com manter e aceitar o inaceitável. Enxergar isso sozinha é muito difícil e doloroso. Por isso que eu tô aqui com você. Não importa o quanto você sinta que ame, busque ajuda. Não esconda que você tem relacionamentos assim, porque quando você expõe isso, vai ver que é muito mais comum do que você imagina. Algumas mulheres têm até vergonha. O narcisista é sempre um na rua e outro dentro de casa. Ele sempre vai comprar, encantar as pessoas ao redor dele também. Para a sociedade, ele vai parecer perfeito. E ele geralmente vem narrando uma história de coitadinho, de vida triste, para você cuidar dele. Os narcisistas também vivem de comparações, precisando geralmente de uma aprovação constante, de que ele seja o melhor de todos. Então, toma cuidado e presta atenção. Eles vivem buscando aprovações e elogios, até idolatria. O narcisista é bem aquele que quando você termina, ele vira e diz que você não vai achar nada igual, ninguém melhor que ele. E que você nem era tão boa assim. Outra característica bem típica do narcisista é a triangulação amorosa. Ele vai colocar outras pessoas dentro do relacionamento. E ainda vai justificar que é porque você errou. Porque afinal, ele é perfeito. Eles realmente se sentem perfeitos. E sempre vai te colocar para baixo. O narcisismo não tem cura, mas você tem. Essa solidão, essa carência que te manteve presa a ele, pode ser curada. E é a sua responsabilidade querer se curar.